Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivan Rodrigues, no nosso canal Crente Matuto. Você ainda que não é inscrito, vá nessa parte onde está escrito inscreva-se, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para mais notificações, dá o seu likezinho e vamos para mais um vídeo de reflexão. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero assentar os demais pastores. Quero agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade. O Senhor nos concede voltar aqui mais uma vez. Agradeço pelo convite do pastor Edivan. Estou esquecendo. Ao pastor Nery, né? Ao pastor João também. Deus abençoe vocês. Fala aí o Crente Matuto que é para sair no vídeo. E eu quero agradecer a Deus também pela vida do meu companheiro diácono Brian, que está ali, me acompanha, congrega ali comigo. Amados, e nós temos esta alegria de poder ministrar sempre a palavra do Senhor. Outro dia estive aqui e faz pouco tempo que eu estive ali também no outro centro de recuperação, Sol Nascente, né, pastor? Sol Nascente. Lá em Planalto. Eu tenho ido ali com o Alexandre também, já fui lá 3 vezes, me parece, ou 2. E isso é muito bom, estar com vocês, compartilhando, né, a palavra do Senhor. Quem está com a Bíblia, abra a sua Bíblia aí no livro do Evangelho, segundo escreveu São João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 1, ou capítulo 1, versículo 35 a seguir. Louvado seja Deus. Glória a Deus. João 1, versículo 35. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E no dia imediato, ou no dia seguinte, resolveu Jesus partir para a Galileia, e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Meus amados, a palavra do Senhor, ela é bem clara, concernente ao chamado de Deus para a salvação. Antes mesmo de Jesus chamar estes homens para ser discípulos, ele chamou para a salvação. Antes mesmo de Jesus chamar estes homens para se tornarem apóstolos, para darem continuidade ao ministério que Jesus implantou, depois da morte de Jesus, esses homens assumiriam, né, a responsabilidade de dar continuidade ao Evangelho do Senhor. Antes disso, Jesus chamou estes homens para serem salvos. O Senhor Jesus tem nos chamado para ser salvos. Antes de um chamado, pastores, que o Senhor tem em nossas vidas
no ministério pastoral, alguns no ministério da palavra, da pregação, outros no ministério de cântico, de louvor. Antes de qualquer um outro chamado, o Senhor tem nos chamado para a salvação. O maior propósito do Senhor é chamar a humanidade para serem salvos. Em razão disso, Jesus ele veio morrer na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o propósito de Jesus quando ele chega, ou melhor, quando Jesus estava passando e estava ali Zaqueu em uma figueira, o Senhor, ele fala para que Zaqueu descesse, porque convinha que o Senhor estivesse em sua casa. E quando o Senhor estava ali na casa de Zaqueu, aqueles que viam Jesus na casa de um pecador questionavam por que Jesus estava ali. Mas Jesus deixou bem claro o propósito dele. Ele disse: hoje veio o quê? Salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Esse é o maior foco de Deus na vida de qualquer um. Deus, ele quer nos usar nessa terra como instrumento, como mensageiro do Evangelho, que fale, que propague o Evangelho do Senhor, que pregamos, que alguns toquem, que alguns auxiliem aos pastores, nas igrejas, nas congregações. Mas o maior foco de Deus, pastor Adivan, é que nós sejamos salvos. Glória a Deus. Foi isso que aconteceu quando ele também estava na casa de Mateus, quando se converteu ao Senhor também, que era esse um cobrador de impostos. E novamente a multidão, o povo começava a questionar. Jesus disse assim: os sãos não precisam de remédio, e sim os doentes. E ele disse que ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de remédio. Jesus veio para você, Jesus veio para mim, Jesus veio para nós, que estávamos doentes espiritualmente, precisando do perdão e da salvação do Senhor. Nesse texto que ora nós temos lido, podemos observar o contexto que João ele estava pregando, batizando, se não falha a minha memória, às margens do Rio Jordão, ou no Rio Jordão, quando de repente um grupo religioso político, chamado fariseus na Bíblia, os seus líderes mandam interrogar, perguntar a João Batista, quem de fato ele era. Se ele era o Cristo, o Messias, se ele era Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. E ele responde de forma simples que ele de fato era aquele que Isaías diz, a voz do que clama no deserto, aquele que veio abrir caminho, endireitar os caminhos do Senhor, ou seja, se tornar um facilitador para que quando Jesus chegasse o Messias, ou melhor, para que quando Jesus o Messias desse início ao seu ministério, encontrasse já de forma facilitada, já preparado para ele poder iniciar o ministério que o Senhor daria a partir de certo tempo. E nós podemos observar que João também, quando ele é interrogado, de repente Jesus aparece por ali. E quando Jesus aparece, nesse inteirinho que ele estava ali pregando, batizando pessoas e sendo interrogado, porque de fato os fariseus estavam sendo incomodados. E o Evangelho do Senhor acaba
incomodando as pessoas. Sabia disso? Incomoda, porque mexe no pecado, mexe na ferida. Mas é para poder, quando nós somos incomodados pela palavra, pelo evangelho, é que de fato o Senhor Ele quer, através desta palavra do evangelho, mudar esta vida de pecado, esta vida de erros. Então aquelas pessoas se sentirem incomodadas e interroga João, como ora eu tenho dito. E a Bíblia é clara que Jesus aparece. Olha, irmão, Deus é tremendo. Jesus apareceu ali, andando às margens ali do Jordão, quando de repente João agora esclarece. De fato, ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Nada mais do que um servo, como nós. Mas Jesus apareceu e ele disse: aí está, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus amado. Glória a Deus. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É verdade. Quando Adão e Eva pecou, a primeira morte não foi de Abel, foi do Cordeiro. E esse Cordeiro representava Jesus. Esse Cordeiro, quando foi morto ali, lá no Éden, por conta do pecado, Adão e Eva estavam nus. Depois que eles pecaram, eles passaram a ver e enxergar a sua nudez. E o Cordeiro foi morto. Para que viesse, acredito eu, pegar as peles ali e tapar a vergonha daquele casal. Jesus é o Cordeiro, aquele que morreu na cruz do Calvário, que derramou o sangue dele por você, por mim, por nós. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Aí o que nós podemos observar aqui depois? Olha o que diz a Bíblia. No dia seguinte, depois que João havia pregado e declarado de ser Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí um dia depois, no dia seguinte, resolveu Jesus partir para a Galileia. Ou melhor dizendo, perdão, no dia seguinte estava João agora, outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos. João, ele tinha os seus discípulos. De repente, esses 2 discípulos decidem acompanhar Jesus, porque João novamente, ele menciona, ele traz uma referência de quem de fato era Jesus. Novamente ele diz assim: olha, eis o Cordeiro de Deus. Só que ele parou por aí. Quando ele disse eis o Cordeiro de Deus, esses 2 discípulos de João resolveram agora seguir Jesus. Deixaram João. Irmãos, interessante que João, ele não se revoltou. João não impediu que aqueles 2 discípulos seus deixassem ele para seguir Jesus. Porque João sabia quem de fato era Jesus. João sabia que Jesus era o Filho de Deus. É tanto que João, em outro texto, vai dizer: importa que ele cresça e que eu diminua. João entendia que ele era um servo também. E que não importava que seus 2 discípulos, um dos seus 2, o deixasse para seguir Jesus. Porque ele sabia que de fato Jesus era o centro das atenções. Jesus era o enviado de Deus, era o unigênito de Deus, era aquele que veio cumprir a vontade de Deus, o Pai. E agora, esses 2 seguem a Jesus, e depois de seguirem a Jesus, lá na frente, nós iremos encontrar um homem, um deles, chamado André. E André, ele também decide seguir a Jesus. E ele tinha um irmão chamado Pedro, que antes a Bíblia vai mencionar o seu nome como Simão. E ele
conhecendo de início quem era Jesus, o mesmo Cordeiro, ele procurou também levar Pedro ao conhecimento de Jesus. Irmãos, isso é muito interessante, que quando nós encontramos Jesus, não ficamos apenas para nós. Nós procuramos levar esse Jesus a outros, como o pastor Edivan, pastor Nery, pastor João e vocês também. Nós temos essa responsabilidade de não ficarmos apenas para nós quando conhecemos a Jesus, mas levar ele ao conhecimento de outros. Foi assim que fez André. Esse André gostava de fazer isso, como no dia da multiplicação dos pães. Ele indicou a pessoa certa. Ora, irmãos, isso é muito importante. Desde que nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ter a responsabilidade de levar as pessoas ao conhecimento de Jesus. Amém, queridos? Amém. Como eu fiz, como você fez. Tem que pessoas novas no Evangelho, pessoas que desde o início, desde criança, como o pastor Nery, segundo já ouvi o testemunho dele, eu, desde meus 11 anos de idade, há 26 anos servindo o Senhor, quando levantei minha mão, fazia uma decisão com Cristo. Então essa é uma responsabilidade nossa de levar Jesus às pessoas. E André agora disse para Pedro: achamos o Messias. Aleluia! Achamos o Messias. Queridos, nesse momento, Pedro também, eu entendo que ele tem a curiosidade de conhecer o Messias, o Senhor Jesus Cristo. E Pedro é trazido através do seu irmão André, irmão mesmo, biológico, irmão de sangue. E quando Jesus olha para Pedro, Jesus diz: tu não mais chamarás Simão, e sim Pedro. Pedro, que quer dizer pequenas pedras, pedregulho. Jesus estava mostrando para Pedro, de fato, quem ele seria a partir daquele momento. Isso é interessante. Eu já tenho feito essa observação, que às vezes quando alguém encontra com Jesus, há uma mudança. Até no nome, sabia? Apelido. A pessoa tem um apelido lá fora, feio, esquisito. Quando vem para Jesus, as pessoas não conhecem mais pelo apelido feio, conhecem pelo próprio nome. Deus gosta de fazer isso na vida das pessoas. Mudança. Até o nome. Foi o que aconteceu com Abraão. Antes mesmo de, digamos, uma aliança. O Senhor havia chamado Abraão. E por um tempo, ele era conhecido como Abrão. E o Senhor disse: a partir de hoje, você chamará Abraão. Tem uma diferença. Mas o Senhor quis mudar. O Senhor quis mudar o nome de Sarai, que era esposa de Abraão. O Senhor diz: a partir de agora, eu estou usando essa expressão, viu, irmão? Você não chamará mais Sarai, e sim Sara. Jacó. Jacó estava no val de Jaboque, lutando com o próprio Deus, segurando o anjo, como diz o hino. Daí aí, de repente, Jacó, quando o anjo estava ali, querendo se sair, Jacó seguro, de repente, o dia estava clareando. Muito obrigado, meu amado. De repente o Senhor falou: qual o seu nome? O Senhor estava apressado para voltar, né? Querendo abençoar Jacó. Ele disse: eu me chamo Jacó. Ou seja, Jacó, segundo o que nós aprendemos, quer dizer trapaceiro, enganador, enrolado. Mas Deus gosta de mudança. Deus vem mudar a nossa vida. De trevas para a luz. Do ruim para o bom. E agora o Senhor diz para Jacó: qual o seu nome? É de Jacó. É tudo isso de ruim aí que eu expliquei. Ele disse: a partir de hoje,
Tu não Verdade. chamarás mais Jacó. Aleluia. E sim Israel. Eu vou mudar seu nome. Tu chamarás Israel. Porque tu lutaste, brigaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aleluia. Conhece? Havia uma nova história, um projeto de vida, iria a partir daquele momento iniciar na vida de Jacó. O quadro de vida daquele homem já não seria mais o mesmo. Aquilo que Deus havia prometido através do seu antecessor Abraão, que era o seu avô, iria expandir-se, iria cumprir na sua vida. Mas para isso era preciso uma mudança. Louvado seja o nome do Senhor, simplesmente no nome, mas que ali ia muito mais além do que uma mudança de nome. É assim que Deus faz em nossas vidas e em sua vida. Agora, Pedro se torna agora um seguidor de Jesus. Um discípulo do Senhor. Primeiro o Senhor chama esses homens para serem salvos. Antes de qualquer coisa, Deus quer que nós sejamos salvos. Glória a Deus. A Bíblia diz que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos, diz a Bíblia. Olha, de repente, o Senhor, no dia seguinte, ele resolve partir para a Galileia. E lá ele encontra também um outro para ser salvo. Diga-se de passagem, Filipe. Este tinha um amigo. Este seguiu Jesus, porque o Senhor disse: vem e segue-me. Louvado seja o nome do Senhor. E ele seguiu a Jesus. Mas Filipe tinha um amigo chamado Natanael, o mesmo que Bartolomeu. Se eu estiver errado, o pastor Nery me corrija. E parece que ele é o mesmo Bartolomeu, né? E aí, o mesmo aquele Bartolomeu dos 12. E o que nós podemos observar é que este homem chamado Natanael, ele também recebe um convite, ou melhor, Filipe apresenta, antes que Natanael veja o Cristo, ele apresenta a Natanael: achamos o Messias também. Aquele de quem diz quem? A lei e os profetas. Ou seja, Moisés e os profetas. E quando ele entende que se trata da lei dos profetas, tudo bem, porque ele era um camarada que conhecia. E parece que ele era galileu. E ele conhecia tanto a lei quanto os profetas que já testificavam desde Gênesis a respeito do Messias. Os profetas muito mais, acredito eu, como Isaías, um dos maiores profetas, conhecido, ou melhor, como um dos maiores daqueles que profetizaram a respeito do Senhor Jesus, chamado profeta messiânico. Então ele entendia, amados. Ele sabia, que ele estudava. Só que existia uma coisa, é que Natanael, ele foi preconceituoso. Ele disse, quando é apresentado Jesus por Filipe a Natanael, Natanael disse que este era de Nazaré. E ele diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Acredito eu que nesse tempo fosse um vilarejo, um lugar simples, humilde, um lugar talvez que as pessoas não fizessem caso daquele lugar. E quando diz que Jesus era de Nazaré, ele menospreza, pode vir alguma coisa de Nazaré. Meus amados, mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. A Bíblia diz que o Senhor usa as coisas loucas desta vida para confundir o quê? A sábia, é isso, pastor? Para confundir as sábias. Usa um pequeno, assim como eu, para confundir os grandes. Até na estatura Deus usa também.
faz essa diferença, né? Usa os pequenos, mas claro que a Bíblia não está falando nesse sentido de estatura, é que eu faço brincadeira mesmo. Para confundir os grandes, os sábios e os entendidos. É assim que Deus faz, irmãos. Ele pega as coisas loucas desta vida para confundir as coisas sábias. Pega aquele que está lá no monturo e faz assentar entre os príncipes, entre os grandes. Aleluia. Aquele que a pessoa não dá nada lá fora. O desprezado ou desprezível. Para que depois o Senhor coloque essa pessoa na sociedade e ela seja vista de forma diferente. De outrora, de antes. Quem te viu, quem te vê. Como diz o ditado. Né? Então é assim que Deus faz, meus queridos. Deus está neste lugar para transformar, para mudança, para salvação. Deus está neste lugar para fazer além das suas expectativas humanas, além das expectativas nossas humanas, além daquilo que pensamos, que imaginamos. Deus, ele pode fazer. O Senhor chama esses homens para ser salvos, assim como eu e você foram chamados para ser salvos. Só que Natanael não contava com o poder, digamos, o poder maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, chamado presciência de Deus, este atributo. Quando Natanael é apresentado a Jesus, Jesus olha para Natanael e diz assim: olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Oh, meus amados, nós temos algumas razões por que a Bíblia diz assim. Uma delas é porque Jesus estava ali como homem falando, mas como Deus, na sua presciência na eternidade, ele já sabia a respeito da vida de Filipe. Amém? Amém. Uma outra razão que nós podemos entender é porque Filipe, ou Natanael, acostumava estudar a lei e também os profetas. E naquele tempo havia essa figueira na casa de alguns desses, do povo judeu, talvez no fundo da casa ou na frente, onde tinha uma boa sombra. E esses poderiam, em algum momento, como Natanael, estar com as escrituras, ou com a lei, ou com os profetas ali estudando debaixo daquela figueira. Pode ser. Segundo John MacArthur, é mais ou menos isso, faz o que ele diz. John MacArthur, ele fala desta possibilidade. Um camarada judeu costumava a criança desde novinho ter o conhecimento da lei, da Torá, né? Ali os primeiros 5 livros, e assim por diante, os históricos. Pronto, poderia ser isso. De fato, Deus conhece a sua vida, assim como ele revelou a vida daquele homem chamado Natanael. Aí Jesus foi bem claro lá na frente e disse algo que me chama a atenção. Olha que coisa linda, irmãos. Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor foi mais além. Diz que ele acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Salvação. Glória a Deus, aleluia. Isso é para quem é salvo em Cristo. Amém, glória a Deus. Que vai ver o Senhor Jesus, os anjos descendo e subindo. Aleluia. Eu estou nesta noite pregando e dizendo a respeito sobre salvação. Glória a Deus. Poderíamos continuar nesta noite falando também sobre
O tempo em que o Senhor chama agora esses homens após a salvação para se tornarem discípulos, um tempo que eles passam por um treinamento. Eles são treinados, instruídos pelo Senhor. Não é o caso nesta noite. E lá na frente, lá em Lucas 5:6, se não falha a minha memória, quando ele sobe ao monte e ora ao Senhor, e dentro de muitos discípulos do Senhor, não sei se 100, se 200, se 1000 ou menos, mas diz que ele sobe ao monte. Então a carta diz que ele fica em torno de 10 horas orando ao Senhor nesta oração. E diz que quando ele desce, ele escolhe, a Bíblia vai dizer isso, 12, para se tornarem apóstolos, para continuarem aquilo que Jesus começou. Mas não é o caso. Que nesta noite eu concluo dizendo, a vontade do Senhor é salvar. Aleluia. É a melhor coisa, gente. Aleluia. Fica de pé. Meu coração se alegra. É o melhor presente. É o melhor dom de Deus. É o melhor presente que nós já recebemos. Não é casa. Não é terra, fazenda. Não é bens. Não é avião. Não é iate. Não é nada desta vida que um dia será, que um dia irá perecer. Onde a Bíblia diz que a traça, a ferrugem consomem. Mas aquilo que nós ajuntamos aqui na terra, no que diz respeito para a salvação, a traça não corrói, nem tampouco a ferrugem. Nós um dia iremos ver o Senhor Jesus nos céus, porque o Senhor nos chamou para salvar. Quem é salvo aqui, levante a mão comigo. A minha está levantada.